Será que acabou o Green Card pelo EB2NW? Essa talvez seja a pergunta que eu mais recebo hoje. Dr. Mark, ainda vale a pena? Dr. Mark, o governo está negando todo mundo? Ouvi dizer que o EB2NW acabou. E aqui eu vejo dois grupos extremamente perigosos. O primeiro, que diz que qualquer profissional consegue um EB2NW, e o segundo, que diz que ninguém mais consegue. E os dois estão errados. Neste vídeo, eu não quero vender sonhos, também não quero destruir sonhos. Quero mostrar exatamente como o governo americano está analisando esses processos em 2026. Porque quando você entende como um oficial de imigração pensa, você passa a tomar decisões muito melhores. Mas antes de continuar, caso você ainda não me conheça, o meu nome é Mark Moraes. Eu sou um advogado devidamente licenciado nos Estados Unidos, no estado da Flórida e também na capital federal americana. E até onde eu tenho conhecimento, eu sou o único advogado brasileiro licenciado nos Estados Unidos que trabalhou nas 3 maiores agências federais de imigração do governo americano. Eu fui um policial federal de imigração e alfândega do Customs and Border Protection no Aeroporto Internacional de Miami. Fui um oficial de imigração do USCIS, também fui um oficial de asilo político e refugiados da mesma agência. Posteriormente, me tornei promotor federal de imigração do ICE. E por que eu estou dizendo isso? Porque durante muitos anos eu não estava do lado do advogado, eu estava do lado do governo. Eu analisava processos, eu tomava decisões e eu conheço um pouco como um oficial pensa. E essa experiência influencia completamente a forma como hoje monta um processo de imigração. O que mudou em 2025 e 2026? Primeiro, vamos desfazer um mito. A lei do EB2NW não mudou. A jurisprudência, o Matter of Danassar, continua sendo a mesma. O que mudou foi a forma como o USCIS passou a interpretar e exigir provas. Em janeiro de 2025, o USCIS publicou uma atualização do Manual de Políticas. E essa atualização deixou um recado muito claro. Os oficiais irão exigir muito mais precisão, muito mais documentação e muito mais conexão entre as provas apresentadas. O USCIS também reforçou que o requerente deve primeiro demonstrar elegibilidade para a categoria EB2 antes mesmo de analisar o pedido de National Interest Waiver. Na prática, o rigor aumentou. Isso explica porque muitos profissionais que talvez fossem aprovados alguns anos atrás, hoje recebem RFS ou até mesmo negativas. Mas isso não significa que o EB2NW acabou. Significa apenas que o nível de exigência aumentou. E como o oficial analisa um EB2NW? Agora eu quero explicar uma coisa que poucas pessoas ensinam. Como o oficial realmente analisa um EB2NW? O oficial ele não olha apenas para o seu currículo, ele segue uma sequência lógica. Primeira etapa, se você realmente entrou ali na categoria EB2. Você possui um mestrado? Ou você tem um doutorado? Ou se você tem um bacharelado acompanhado de no mínimo 5 anos de experiência progressiva na sua especialidade? Ou caso não tenha um grau avançado, se consegue demonstrar uma habilidade excepcional? Se a resposta for negativa, a análise praticamente termina ali. Nem faz sentido discutir o National Interest Waiver. Depois disso, o oficial passa para os 3 critérios do famoso caso Matter of Danassar. Primeiro critério, seu empreendimento, sua proposta de empreitada, seu proposed endeavor, precisa possuir mérito substancial e importância nacional. E aqui existe um erro enorme, porque muita gente acha que profissão e proposed endeavor são a mesma coisa, e não são. Ser engenheiro não é um empreendimento, não é uma empreitada. Ser médico também não é um empreendimento. Ser empresário também não. O maior erro continua sendo em acreditar que tenho 20 anos de experiência, tenho mestrado, tenho doutorado, eu tenho uma empresa, logo, por isso, já tenho direito ao Green Card. E não funciona assim. Experiência profissional ajuda muito, com certeza, mas experiência sozinha nunca garantiu a aprovação de um EB2NW. O USCIS analisa o conjunto da obra, quer analisar o empreendimento, a sua proposed endeavor, a sua proposta para o país, não apenas a sua profissão, experiência ou seus diplomas. Seu empreendimento precisa responder perguntas muito objetivas. Qual o problema que você pretende resolver?
E como pretende resolvê-los? Qual é o impacto que isso pode gerar para os Estados Unidos? O Manual de Política deixa claro que o Proposed Endeavor deve ser descrito de forma muito específica e detalhada, com os seus objetivos, os seus impactos, a relevância nacional. A partir daí, passa para o segundo critério, onde você precisa demonstrar que está bem posicionado profissionalmente para alavancar, executar esse empreendimento. E aqui que muitos processos começam a encontrar dificuldades. Hoje, não basta apresentar um currículo bonito, não basta apresentar cartas de recomendações genéricas. O governo quer provas objetivas, resultados concretos, patentes, publicações, projetos implementados, reconhecimento, clientes, contratos, tecnologias utilizadas, qual foi o impacto real do seu trabalho. Quanto mais independente for essa prova, melhor. O próprio USCIS explica que cartas de apoio e planos de negócios são úteis, mas precisam ser amparados, corroborados ali por evidências independentes e por um histórico consistente do profissional. Terceiro critério. Finalmente, o oficial faz uma ponderação. Mesmo existindo trabalhadores americanos qualificados, vale a pena dispensar a oferta de trabalho e o processo de certificação laboral, porque isso será mais benéfico para os Estados Unidos? Então é a balança ali. Esse é o verdadeiro espírito do National Interest Waiver. Agora vem uma crítica que eu faço há anos. As redes sociais simplificaram demais o EB2NW. Você vê muitos anúncios dizendo: tem 10 anos de experiência? Tem pós-graduação? Você tem uma empresa, é empresário? Então faça o seu Green Card. Isso nunca foi verdade, né? Experiência ajuda, mestrado ajuda, doutorado ajuda, ter uma empresa com certeza ajuda, são fatores, mas nenhuma dessas características isoladamente garante uma aprovação. O USCIS vai analisar, como eu disse, o conjunto da obra. Por isso, dois profissionais praticamente iguais podem ter resultados completamente diferentes. Agora que a gente discutiu os principais pontos de um EB2NW e discutimos também o atual momento da imigração, o rigor atual na análise de um EB2NW, e você está aí na dúvida se vai tentar ou não esse tipo de visto, eu acredito que você possa se fazer 5 perguntas para te ajudar aí na tomada de decisão. Ao invés de se perguntar, será que vale a pena? Faça essas 5 perguntas para você. Primeira delas, o quanto que eu realmente quero construir minha vida nos Estados Unidos com a minha família? Porque imigração exige planejamento, exige persistência e às vezes mais do que uma tentativa. Segunda pergunta, meu perfil profissional, ele é realmente competitivo? Não perfeito, um perfil profissional competitivo. Tenho resultados, tenho reconhecimento, impacto naquilo que eu faço, tenho uma experiência consistente na minha área. Terceira pergunta, eu tenho um empreendimento sólido para desenvolver nos Estados Unidos, o Proposed Endeavor, não apenas uma profissão ou muitos anos de experiência, mas um projeto claro, com objetivos, com impactos demonstráveis, estratégia. Quarta pergunta, eu possuo alternativas melhores do que um EB2NW para se chegar ao Green Card. Eu tenho mais de 800 mil dólares para investir num EB5? Eu tenho um currículo extraordinário para competir em um EB1A? Eu tenho uma multinacional para me transferir para os Estados Unidos? Ou eu tenho uma proposta, uma oferta de emprego de uma empresa americana disposta a patrocinar meu visto, assumir custos elevados, enfrentar anos de espera até ter uma disponibilidade de visto? Se a resposta for não, o EB2NW pode ser uma excelente alternativa. Quinta e última pergunta, eu aceito os riscos? Porque eles existem. Pode haver RFE, pode haver negativa, tem investimento alto, pode ser que tenha que fortalecer o currículo, pode ser necessário reapresentar o caso. Quem entra nesse tipo de processo precisa saber disso. Não existe imigração sem risco. Então, depois de avaliar aí os rigores de um EB2NW, do que é necessário para competir no EB2NW, do atual momento da imigração, depois de ter respondido aquelas 5 perguntas que eu te propus, acho que vale a pena você fazer uma pergunta final.
pergunta derradeira. O que existe para mim no final dessa jornada se tudo der certo? O que existe do outro lado? Imaginando que tudo foi aprovado. Existe um green card para você, para o seu cônjuge, para os seus filhos solteiros menores de 21 anos. Existe uma liberdade para trabalhar, de empreender, de construir o patrimônio, planejar um futuro, viver permanentemente nos Estados Unidos. E futuramente, se preencher todos os requisitos legais, buscar uma cidadania americana. Essa é uma das maiores conquistas que uma família pode alcançar. É justamente por isso que o governo americano exige tanto. Quanto maior o benefício, maior tem de ser o nível de escrutínio. Então, estamos chegando ao final deste vídeo e quem vai responder a pergunta agora sou eu. Então, o EB2NW vale a pena? Na minha opinião, sim. Mas não porque seja fácil. Vale a pena porque, para muitos profissionais qualificados, ele continua sendo uma das formas mais inteligentes de buscar um green card sem depender de um empregador americano. A diferença é que hoje não existe mais espaço para improviso, pessoal. Você precisa de um bom perfil, você precisa de um bom empreendimento, um bom plano, uma estratégia sólida, documentação consistente e precisa, obviamente, entrar sabendo quais são os riscos. Não tome uma decisão com base em medo, também não tome sua decisão baseada em promessas milagrosas. Tome uma decisão baseada em uma análise técnica, individualizada e estratégica. Porque, no final das contas, o EB2NW ele não premia quem tem o currículo mais bonito, ele premia quem consegue demonstrar com provas que seu trabalho realmente interessa aos Estados Unidos. Se esse sempre foi o seu sonho da sua família, talvez o EB2NW continue sendo o melhor caminho. Mas só faça esse caminho com os pés no chão, consciente dos desafios e preparado para apresentar o melhor caso possível. É isso aí. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.